Está entrando no ar o programa Mídia e Saúde na TV. Oferecimento: Laboratório Carlos Chagas. Confiança, qualidade e agilidade. Esse é o nosso compromisso com você. Olá pessoal, está começando mais um Mídia e Saúde na TV. Eu sou Alderi Rabelo e quero compartilhar as boas informações para a sua qualidade de vida. No programa de hoje, nós vamos conversar com um cirurgião dentista sobre um acidente que ele sofreu na infância e que foi a inspiração para entrar na odontologia. Vamos falar também de toda a sua trajetória profissional, atendendo diversos pacientes da região de Maringá. Nosso convidado já está aqui, é o Dr. Rafael Marchiotti, com quem eu converso daqui a pouquinho. Não saia daí! Programa Mídia e Saúde na TV. Pensando em alternativas para aqueles pais que não podem acompanhar seus filhos no pediatra em horários comerciais, a doutora Marielle Wolters implantou uma clínica com agendas à noite, finais de semana e feriados. Se precisar, estamos à sua disposição para melhor atender seus filhos. Clínica Doutora Marielle Wolters. A motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 30 25 5565. Na Galen, Farmácia e Manipulação, cuidamos de você de forma única. Nossos farmacêuticos, referências do setor magistral, preparam o seu medicamento de forma personalizada, atendendo às suas necessidades. Visite-nos e descubra uma nova abordagem para a sua saúde. Avenida Rio Branco, 55, Zona 4, Maringá. 44 30 26 49 48. WhatsApp 44 99844 2229. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui com Mídia e Saúde na TV e com o nosso entrevistado de hoje, que vai contar um pouco da sua trajetória, Dr. Rafael Marchiotti, a trajetória profissional como cirurgião dentista e essa questão que aconteceu na vida dele, porque é interessante, né, pessoal? Existem pessoas que de um percalço, de um problema, eles fazem um muro de lamentação e muitas vezes até um trauma, né? Ao contrário disso, o Dr. Rafael fez de um acidente na vida dele uma profissão, foi norteado por profissão e faz com excelência e é hoje um dos melhores profissionais da região. E eu tenho a grata satisfação de conversar com esse profissional agora. Dr. Rafael, boa noite, seja bem-vindo ao Mídia e Saúde na TV. É um prazer recebê-lo aqui. Deu uma certa dificuldade, né, doutor, para a gente alinhar devido à demanda, à sua agenda bem competitiva, né? Mas deu certo, né? O importante é isso aí, né? Seja bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, Aderi. Fico muito contente quando você me pronunciou esse contato de estar aqui presente hoje. Fiquei muito feliz porque a gente se conheceu através de uma publicação, através da revista, e parece que as coisas se uniram de forma muito positiva na nossa amizade. E estou muito feliz em participar, espero que esse papo seja bastante produtivo e que a gente possa passar um pouquinho da nossa vida e um pouquinho da nossa experiência para o público. Com certeza, não tenho dúvida que vai ser um papo muito importante para mim, para as pessoas que vão nos ouvir. E uma coisa interessante, doutor, existe uma máxima popular que diz que os opostos se atraem. Eu sempre faço questão de frisar. Os opostos se atraem na física, positivo e negativo. Eu acredito que na vida real, sem querer romantizar a vida, mas são similares que se atraem. E pegando esse gancho que você falou, eu sempre falo assim, não estou aqui para cercear a liberdade de ninguém, eu converso com todas as pessoas, mas é claro, né, doutor, você conversar, você estabelecer um diálogo, uma entrevista, um bate-papo com quem você tem sintonia, com certeza a coisa flui, é bem melhor, né? E é o nosso caso, né? Graças a Deus é o nosso caso, né? Com certeza. Doutor, antes da gente entrar propriamente na questão da tua atuação como cirurgião dentista, né? Até eu quis que o programa fosse totalmente com você, os dois blocos, para a gente falar um pouquinho antes do que te motivou isso, que eu até antecipei, né?
um acidente que aconteceu na tua vida, né? E que foi aí que começou a despertar em você o interesse pela odontologia. Eu queria que você falasse em detalhes, para os nossos amigos que estão assistindo, o que foi esse acidente? Quando foi? Como que aconteceu isso aí? Então, foi muito interessante, Aderi. Eu, com 7 anos de idade, eu sofri um acidente andando de bicicleta. E naquela ocasião, eu tive trauma em 2 dentes anteriores, que tinha recém-nascido. Um dente ficou no chão e o outro dente ficou pendurado pela parte da gengiva. E eu fui levado até o hospital, e logo após levar ao hospital, a um cirurgião dentista, nossa saudosa Norma Regina, que teve um carinho, uma atenção com a minha pessoa ali, um cuidado, uma humanidade em me atender, e aquilo ficou marcado na minha vida. E o tempo passou, e de certa forma eu esqueci disso daí. Porém, quando eu estava no terceiro ano de faculdade, no terceiro ano do colegial, uma pessoa me perguntou: Rafael, o que você gostaria de ser? De forma muito natural, mas muito natural mesmo, eu falei: eu quero ser um cirurgião dentista. Meus tios são médicos, e eu tinha uma querer bandar para esse lado da medicina, mas foi muito mais forte do que eu pensava. E ali então eu fiz o vestibular e comecei a atuar no ano de 2006, né, para 2007, o curso de odontologia. Qual a idade que você tinha quando você sofreu o acidente? 7 anos de idade. Eu tinha 7 anos, tinha recém começado a nascer os dentinhos permanentes e eu sofri esse trauma. Uhum. E o que foi exatamente, doutor? Na verdade, você foi numa clínica, quais os atributos, quais as características do profissional que te atendeu que te chamou a atenção? Porque você comentou um dia comigo que a maneira que você foi atendida ali foi digamos assim, um motivador, um fator motivacional para você também começar a pensar nessa questão aí da odontologia, né? Com certeza, com certeza. Hoje, a maioria dos pacientes que chegam no consultório, assim como eu cheguei naquele dia, você chega com um certo desespero, você chega com um certo medo, e você tá com um problema que precisa ser solucionado ali de forma imediata, na maioria das vezes. E aquele dia, o sofrimento que eu estava, na situação clínica que eu estava, né, com 2 dentes praticamente perdidos, aquela doutora, ela foi de uma humanidade, de um carinho e uma atenção comigo e também com os meus pais, recolocou os 2 dentinhos na minha boca, fez toda uma parte de esplintagem, que é a parte profissional daí, que depois eu posso estar explanando um pouquinho mais. Claro. Mas, de certa forma, ela recuperou os meus 2 dentes. Até hoje estou aqui com meus 2 dentinhos. Então, assim, foi algo assim muito humano. Esse lado humano que a profissão traz em devolver a qualidade de vida, em devolver a estética, a função para as pessoas, no momento de, entre aspas, desespero ou preocupação, é algo que para mim não teve preço. E isso me marcou muito forte. Você acha que naquele momento ali que você perdeu os dentes e que você foi levado até essa clínica, ali já começou a tua inspiração para a odontologia? Eu acredito que o pós, logo eu ser atendido, eu acredito que aquele ali foi uma sementinha plantada quando eu tinha 7 anos de idade. Porque eu, propriamente, eu desmaiei. Então eu não me recordo até eu chegar na doutora. E quando eu cheguei nela, eu tenho algumas vagas lembrança do carinho que ela teve comigo. Então eu acredito que aquele dia uma sementinha foi plantada ali para mim virar ou me tornar um cirurgião dentista. Doutor, em outras palavras, o atendimento, o acolhimento, a maneira que a pessoa é recebida por um profissional, na sua opinião, são atributos determinantes para você, digamos assim, prender não o paciente, prender a pessoa, estabelecer um vínculo afetivo. Eu acredito, isso é algo que eu prego hoje dentro da minha clínica, junto com os nossos colaboradores e nossa equipe de profissionais, que a humanização atrás de um paciente existe um ser humano. E essa pessoa ela tem que ser tratada com respeito, com dignidade, com carinho e com amor, independente de classe social, de qualquer outro tipo de vamos dizer assim, coisas que as pessoas separam de cor, de gênero, de profissão. Para mim, isso independe de qualquer coisa. O carinho, a humanização e o respeito, ele tem que ser para todas as pessoas.
O medo, doutor, você fez um comentário aí, e eu já me insiro nesse contexto, porque eu sofri muito com problemas dentários, né? Na época eu morava em Quinta do Sol, a gente era atendido em locais muito, digamos assim, precários, né? Sindicatos, enfim, eu sofri demais, sabe? Enfim. E uma das coisas que, de certa forma, gerou um trauma, um medo muito grande, né? Os métodos obsoletos, né? Hoje a gente vê a modernidade, a evolução de uma forma muito positiva na odontologia, né? Então, o medo foi uma coisa que marcou muito. E como que você vê essa questão e como que você trata? Quais são os fatores que você acha que são determinantes para aplacar o medo de um paciente quando ele chega? Porque não sou eu apenas. Eu vejo amigos já adultos, dá para dizer, não, é uma criança, né? Mas dependendo da forma que a criança for tratada, ele pode levar para o resto da vida de uma forma positiva ou negativa. O que você acha, doutor, que é determinante para aplacar esse sentimento de medo? Porque sempre ele pensa ali, a dor, anestesia, tal. Como você trabalha isso aí? Porque o cirurgião dentista ele tem que ter um pouco também de psicologia no sentido, digamos assim, de tratar, de acolher, de interpretar esse sentimento e ter estratégias para minimizar. Eu acredito que um dos principais fatores é nós transmitirmos ao paciente confiança, segurança naquilo que nós fazemos e também a transparência. Hoje, um profissional, ele precisa passar para esse paciente as coisas de forma muito clara. O paciente, ele chega te entregando toda a saúde bucal dele, todo um medo e um trauma que ele pode ter sofrido num passado, ou às vezes nem foi ele que passou, mas ouviu histórias da família, e esse medo, ele vem passando de geração. Isso é muito comum. Eu até brinco, tem algumas mães que às vezes vai no consultório com o filho, e fala, se você não ficar quieto, vou levar você no dentista, né? Eu até brinco que isso é um gatilho que gera problema com os filhos. Porque lá na frente, quando a gente fala assim, ó, se você não ficar quietinho, eu vou fazer o quê? Eu vou te castigar. E levar no dentista seria um castigo. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as abordagens para depois, futuramente, a gente não ter problema. Mas voltando ao assunto da segurança em passar para o paciente, eu acredito que a transparência ele é fundamental. Hoje eu tenho muitos pacientes que chegam no consultório através de outras avaliações ou de indicações de colegas, de pacientes, e falam para mim, olha, você me passou realmente o que eu precisaria fazer, o que eu realmente tenho que fazer, qual vai ser o passo a passo, hoje eu vou fazer o quê? Amanhã eu vou vir fazer qual procedimento? Então, no meu consultório, eu trabalho com a transparência 100%. O meu paciente ele tem que saber o que ele vai fazer desde o início ao fim. E ele se entrega realmente para nós, porque nós não temos que fazer algo que não existe e também não vamos acobertar nenhum procedimento que tem que ser feito para ficar mais barato o tratamento. Não, a gente passa tudo que precisa para o paciente. Doutor, você tem uma equipe completa, na verdade, você tem um consultório em Paissandu, né? Foi lá que você implantou, logo que você se formou, foi em Paissandu mesmo? Exatamente. Mas você atende pessoas da região, né, doutor? Na verdade, não é apenas Paissandu, né? Não. Hoje a gente tem uma gama grande de pacientes de Maringá, Floresta, Dr. Camargo, Cianorte, Sarandi. A gente atende o público todo da região. Uhum. E você montou uma equipe completa, né? Hoje são vários profissionais que atendem lá com você, né? Sim, hoje a nossa equipe é formada por 6 profissionais dentistas e mais 3 colaboradores que fazem a parte de recepção e auxílio, né, aos pacientes, onde nós atendemos todas as áreas da odontologia, desde a parte mais simples, ali uma limpeza, uma restauração, até a parte de enxerto, implantes dentários, prótese, protocolo, cirurgias periodontais. Então, assim, nosso consultório, o paciente, eu sempre brinco, a gente só não dá jeito para a morte, o resto, o paciente chegou, a gente consegue resolver o paciente de forma completa. Você fez alguns comentários da tua linha de atuação, da tua filosofia de trabalho, claro, né? E você tem uma equipe. E, evidentemente, a forma de pensar e de atuar, você transmite e tenta alinhar. Isso não deve ser uma missão muito fácil, né, doutor? Porque você trabalha com pessoas que pensam talvez diferente, tem uma... Como que você faz para alinhar? Porque ali é a tua marca, é o teu nome, doutor Rafael Marchiotti. Não interessa se eu vou pegar a Maria, o José, eu vou no consultório do doutor Rafael Marchiotti. Eu fui motivado pelo nome, diga de passagem, nome forte, nome que transmite credibilidade.
Quais são os critérios que você utiliza para manter essa filosofia, essa atuação de trabalho? Primeiramente, a gente sempre procura entender que os profissionais são passíveis de erro, como nós todos somos seres humanos. Porém, qualificação profissional, ela é importantíssima, né? Os profissionais que fazem parte hoje da nossa equipe são profissionais especializados e estão se especializando também em outras áreas. Então, o conhecimento técnico para você executar um bom trabalho, ele é fundamental. Mas no lado humano, realmente, cada um tem uma forma de abordar e atender esse paciente. Porém, inclusive nós estamos com uma paciente, uma profissional que entrou no nosso corpo clínico agora recentemente, 30, 40 dias, e ela, antes dela iniciar os atendimentos com os pacientes, ela vai ficar comigo na minha sala durante pelo menos 60 dias. Para quê? Padronizar o efeito que eu quero preservar para os pacientes. A qualidade no atendimento, a qualidade na recepção desse paciente, a qualidade também na prestação de serviço e poder entregar para o paciente sempre o melhor. Doutor, quando você fala em qualidade, é um conjunto de fatores aí, né? Você está falando ali de materiais, o material que vai ser utilizado, a qualificação do profissional, né? A forma que esse paciente é atendido, o acolhimento, a atenção. E o ser humano, isso aí é natural, haver divergências, né? Mas a forma que você resolve uma divergência faz toda a diferença, né, doutor? Sim, então, com certeza. possivelmente, na sua clínica, por mais que exista harmonia e todas essas características, já surgiu algum tipo de conflito, divergência, né? E como que se resolve? Qual é a tua linha de pensamento no sentido de resolver problemas, resolver conflitos, apagar incêndio? Eu acredito que todos nós estamos na Terra para servir. E nós não somos perfeitos, como eu disse. Acredito que um bom diálogo e você mostrar qual é o erro, que na minha visão pode ser um erro, às vezes na tua visão não é um erro, mas de certa forma a gente procurar alinhar para que seja apagado qualquer tipo de faísca. Não vou dizer nem pegar fogo, porque eu acho que a gente tem que abaixar logo no início qualquer tipo de problema. Voltando sempre, a humanização, ela não é só com os pacientes. A humanização, ela tem que ser com todos os funcionários, com todos os colaboradores e todos os profissionais que trabalham ali. Então, já inicia-se ali com os profissionais. A mesma forma que eu trato você como paciente, com carinho, com respeito, porque, de certa forma, aquele ali é o meu trabalho, é o meu ganha-pão. Eu preciso daquele paciente para mim poder ter a minha vida. Os pacientes são muito importantes. Só que hoje, sem a minha auxiliar, hoje, sem a minha recepcionista, hoje, sem esse corpo clínico que nós estamos montando, o Rafael também não é muita coisa. A gente hoje é dependente um do outro. Com certeza. Engraçado, doutor, faço questão de frisar uma questão aqui no ar agora, né? E antes de você chegar, eu estava conversando com o meu amigo aqui, o mestre, o Chiquinho, né? Que é o homem forte daqui da produção, né? E a gente estava conversando sobre problemas. E eu estava falando para ele, ó, Chiquinho, eu sou passível de erro, sou um ser humano. Só que eu dou o meu melhor. Só que quando eu erro, é porque está dentro da margem da minha humanidade, né? Agora, a primeira coisa que eu procuro fazer quando eu erro, se eu causei algum dano, ressarcir desse dano, corrigir, enfim, agora, eu dou o meu melhor, né? E já que nós estamos falando disso, doutor, é uma coisa que eu digo que eu criei um vínculo com você e posso até ampliar um vínculo muito mais do que profissional de amizade, de admiração por você, no momento que aconteceu um problema, um probleminha, né? Que para mim era um problemão e você me deixou em paz, né? Foi uma falha da minha parte. E a maneira que você se posicionou diante desse problema, né? Foi ali que eu comecei a admirar você como muito mais do que profissional, porque como profissional eu já admirava e já sabia da tua qualificação, né? Foi ali que eu vi o ser humano que você era, diante daquele problema e a maneira que você se comportou. Então eu penso que, voltando à minha pergunta, como resolver os problemas, é a mesma abordagem, né, doutor, que você utilizou naquele momento comigo, diante daquele probleminha, vamos dizer assim, né? Eu acredito que é a forma que você utiliza também com seus pacientes, né? Exatamente, exatamente. Como eu friso, né? Nós somos humanos. Todos nós somos passíveis de erro. Só que nós temos que honrar com os nossos compromissos.
Errou, senta, conversa, resolve. Ninguém vai fugir de um problema. Ele precisa ser solucionado. De qual forma? Da melhor forma possível. Sentando, conversando, tentando alinhar aonde que foi que errou. E claro, principal, a gente cuidar para que esse erro não aconteça novamente. Com certeza. Né? Porque quando a gente erra, de certa forma nós estamos lesando alguém. Né? Por mais que seja uma coisa pequena, no nosso caso, não vi problema nenhum naquilo lá, né? Mas para você como prestador de serviço, você achou que fosse uma coisa muito grande. E eu como profissional, às vezes, doutor, quebrou um dente. Para mim é algo tão simples, mas para o paciente é uma estética, é uma função, é uma mastigação, né? Então isso daí é fundamental para que a gente possa manter a harmonia e também continuar com o nosso consultório crescendo e passando a credibilidade. Tá certo. Doutor, você atende pessoas de várias faixas etárias e de classes sociais também, né? Desde pessoas mais humildes até pessoas mais elitizadas. Para você, o atendimento independe de quem que vai te procurar. Você pensa em resolver a situação de quem te procura. Com certeza, possível, né? Com certeza, tá? Igual nós estávamos conversando em off aqui, né? O dinheiro, ele é muito importante. Não vamos ser hipócritas e falar que a gente não precisa e que a gente não necessita do dinheiro. Ele traz muito conforto. Porém, o dinheiro não compra muitas coisas, né? E uma delas, eu acredito que seja o caráter da gente. Então, para mim, um paciente que chega no meu consultório com uma dificuldade financeira e um paciente que ele chega com um potencial financeiro maior, para mim são iguais. O que muda é somente o financeiro, mas como ser humano e como profissional, eu tenho que entregar o melhor para os dois. Com certeza. Doutor, conforme eu te falei, eu quis direcionar esse programa para esse nosso bate-papo, né? E o papo está fluindo muito bem, mas o primeiro bloco já está acabando. Tá? Então nós vamos fazer uma pequena pausa aqui e na sequência eu queria que você falasse dos procedimentos que você tem na sua clínica, né? E detalhar mais, né? Assim, a questão do custo, uma palavra que eu utilizo muito, uma expressão, custo-benefício. Porque eu sempre falo, às vezes você paga, entre aspas, um valor maior num determinado produto, mas você tem um conjunto ali de questões que te prendem, né? E às vezes você paga menos economicamente e tem um ônus lá na frente, né? Mas enfim, é isso, tá, doutor? Eu vou te convidar para tomar uma aguinha e na sequência a gente continua o nosso bate-papo. Maravilha, tá bom? Obrigado. Pessoal, uma breve pausa aqui para os nossos comerciais e na sequência a continuidade com esse papo tão especial e frutífero com o Dr. Rafael Marchiotti. Não saia daí. Programa Mídia e Saúde na TV. Eco Maringá, clínica de imagem especializada em ultrassonografia vascular, ecocardiograma adulto, ecocardiograma infantil e ecocardiograma fetal. Eco Maringá, há 30 anos cuidando de você. Tradição e confiança na realização de ecodoppler color, cardiovascular infantil e ecocardiograma fetal. Rua Luiz Gama, 500, Maringá, Paraná. Fone 44 3262 3455. Quem respira melhor, dorme melhor. Se você ronca, pode ser o início de uma doença grave, a apneia do sono. A Respirar Shop oferece um tratamento especializado com supervisão do fisioterapeuta Guilherme Munhoz, um especialista em tratar distúrbios do sono através do equipamento CPAP. Fale com a Respirar Shop pelo WhatsApp 98802-2334. A Clínica de Podologia Silvia Ferreira, com a missão de proporcionar bem-estar, conforto, saúde, autoestima e felicidade ao seu paciente, oferece o melhor para você que procura um atendimento com excelência, segurança, ambiente aconchegante e climatizado, equipamentos e esterilização de alta tecnologia para garantir a segurança que você precisa. Serviço prestado com amor, transparência e responsabilidade para proporcionar um caminhar mais feliz. Clínica de Podologia Silvia Ferreira, 44 99774 5657, Rua Santos Dumont, 1976, Maringá. Você sabia que boa parte das tonturas, vertigens e desequilíbrios corporal pode ser tratada através da fisioterapia? Através de exercícios personalizados e individualizados ou algumas vezes através de manobras de reposicionamento de cristais que se deslocaram dos canais, o labirinto.
Procure a fisioterapia especializada. Ellen Matsumoto Meneghetti, Fisioterapia Vestibular, 44 99923 0000. A motricidade orofacial é a especialidade da fonoaudiologia que trata os músculos da face e as dificuldades para mastigar, deglutir, respirar e falar em todas as idades, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Auxilia na respiração oral, ronco e apneia do sono, na recuperação das cirurgias faciais, disfunções da ATM, paralisia facial e estética da face. Clínica de Motricidade Orofacial, doutora Silmara Regina Pavani Sovinski, 44 30 25 5565. Programa Mídia e Saúde na TV. Pessoal, já de volta aqui para o nosso segundo bloco e vamos ver agora em detalhes, né, o que o Dr. Rafael pode oferecer em termos de procedimentos e tratamentos na clínica dele. Dr. Rafael, nós havíamos comentado bastante questões importantes, né, e eu queria que você detalhasse agora, né, considerando que é uma clínica que existem vários profissionais, né, dentro da odontologia, que realizam vários procedimentos, quais são os tipos, doutor, que você faz lá na clínica? Bom, hoje a nossa equipe, como eu disse, é formada por 6 profissionais, né? Nós temos profissionais que são dedicados totalmente à parte da ortodontia e ortopedia dos maxilares, que é a parte de aparelho, desde criança ali com seus 5, 6 aninhos de idade, quando há necessidade, até pacientes de mais de idade, com o objetivo de aperfeiçoar o posicionamento e alinhamento dos dentes, né? Então esses profissionais eles atendem os pacientes com o objetivo de melhorar a qualidade tanto estética quanto funcional. Às vezes o paciente chega no consultório e fala para mim, doutor, mas esse dente aqui ele não me incomoda esteticamente. Mas a estética ela é o segundo objetivo nosso. A função ela é a principal. Porque através da função mastigatória nós podemos ter alguns problemas de articulação, deglutição, e até o próprio, como que eu posso dizer para você, o alimento ser triturado. Ele tem que ser mastigado de forma efetiva para você não ter também, às vezes, um problema gástrico. Isso é comprovado cientificamente. A mastigação ela é fundamental para evitar esses problemas. E às vezes o paciente acha que é colocar o aparelhinho só para arrumar o alinhamento dos dentes, né? E o alinhamento é a segunda causa que a gente preocupa. Alinhou, está bem funcional para ter uma mastigação efetiva e de qualidade, automaticamente a estética a gente vai suprir e vai resolver também. Fora isso, nós temos 2 profissionais totalmente dedicadas também à parte de clínica. Parte de raspagem e limpeza, parte de clareamento, parte de flúor, pediatria, né, atendendo os nossos pequenos também, que hoje, inclusive, vindo desde a sua infância, a gente está evitando que esses pacientes tenham trauma, então é importantíssimo os pais levarem os filhos desde pequeno, primeiro pela preservação da saúde bucal e dos dentes, como também fazer com que eles entendam que a saúde bucal, além de ser importante, ela não venha gerar nenhum tipo de malefício. Então ela não vai ter medo de frequentar o dentista. A odontologia preventiva, né, doutor? Preventiva. Hoje o nosso foco, 90% ela é preventiva. Claro que os pacientes chegam com muitos problemas, onde a gente vai fazer a odontologia corretiva. Nós vamos resolver o problema que aquele paciente já adquiriu. Mas nos pacientes que vêm desde a sua infância, o nosso objetivo sempre é prevenir com que os problemas venham a aparecer. Depois, no nosso corpo clínico, nós também temos um dentista, um doutor, que ele é especializado somente na parte de canais, né? Então é um profissional que está comigo há 15 anos, desde quando nós iniciamos o meu consultório, ele está comigo no consultório, um profissional de extrema confiança, e a gente deixa toda a parte de endodontia, né, que é as partes dos canais, que também os pacientes têm bastante medo, porque dói, né? E é bem importante frisar isso daqui, Aderi, em questão do canal doer, né? Às vezes o paciente fala, doutor, mas o canal dói. Ele dói quando o paciente ele chega num estágio para nós que não tem mais como a gente solucionar de outra forma. Aquele dente já está inflamado, aquele dente já está infeccionado. Então, quando você vai mexer, infelizmente,
a anestesia às vezes ela não pega 100%, o paciente fica com um incômodozinho, então sempre gera isso daí. Por isso que a prevenção, né, a visita ao dentista cada 6 meses, no máximo uma vez por ano, ela é fundamental. Que qualquer probleminha que venha surgir nesse período, a gente consiga introduzir o profissionalismo e evitar que ela venha ter algum problema maior. Então, pelo que eu entendi, quando o dente está doendo, significa que o canal já pode estar sendo comprometido? Quando o dente começa a doer, são fatores que o próprio corpo está te mostrando que algo de errado está acontecendo. Porém, o que a pessoa faz? Automedicação. Ah, vou tomar um remedinho aqui, vai na farmácia, tô com uma dorzinha de dente, toma um remedinho aqui, né? A vovó falou que tal coisa é bom, e aí você passa aquela dorzinha e você não vai ao dentista. E aquilo ali foi um alerta para que você procure um profissional que aquilo ali está errado. Quando o paciente não vá ao consultório, a tendência é que essa cárie que ela iniciou, ela venha a evoluir. E nem sempre ela evolui e vai dando sinais dolorosos. Às vezes, quando ela dá o sinal doloroso, que o paciente sente aquela dor, significa que já está, às vezes, num estágio muito mais avançado. Então, teve uma sensibilidade, tem um fio dental que está passando e está desfiando, alguma coisinha está de errado naquela região. Então, é bom procurar um dentista para que solucione antes que essa cárie venha evoluir e venha chegar até a polpa do dente. Doutor, eu quero que você volte na questão dos profissionais. Tem mais especialidades? Aí entra a minha parte. Tá, mas então, antes de entrar na sua parte, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Qual que é o comprometimento? Ou quais são as consequências? Uma pessoa, por exemplo, sentiu lá o dente doer, foi tomar um analgésico, um anti-inflamatório e vai ali se automedicando. Quais são as consequências que podem decorrer dessa atitude em termos em termos bucais mesmo? O que isso pode gerar para o paciente se ele não fizer o tratamento efetivo? Procurar o profissional para saber o que está acontecendo e eventualmente ter que fazer o tratamento de canal. Eu sempre digo que às vezes os pacientes chegam no consultório e falam para nós assim, nossa doutor, mas esse tratamento ele ficou caro, né? Por quê? Porque uma carizinha pequena que ele faria numa prospecção ali de 6 meses, 1 ano, se ele tivesse sempre frequentando o dentista, que ele investiria hoje seus 200, 300 reais, é barato. O paciente ele não vai ter dor, é simples de resolver e fica barato. Quando ele negligencia esse cuidado e ele se automedica ou ele vai deixando postergar esse problema, essa cárie, essa doença periodontal, ela vai se evoluindo. E com a evolução, os problemas também vão aumentando. Automaticamente, se torna muito mais caro o procedimento a ser executado, muito mais invasivo. Em casos de cárie, nós podemos ir por um canal, é um estágio inicial. Nós podemos ir por uma fratura do dente, é um caso secundário. E depois nós podemos ir para a perda do dente, é um caso terciário. Então nós vamos evoluindo, conforme a doença ela vai evoluindo, os problemas e as consequências vão se tornando cada vez maior. Então uma restauração que você resolveria com 300 reais, de forma simples, com uma sessão de meia hora, às vezes você tem que fazer uma extração de um dente, você tem que fazer um implante, dependendo da região, às vezes uma enxertia óssea, dependendo do problema que você tem. Então você onera muito mais financeiramente, você onera muito mais em questão de tempo, tem tratamento, dependendo, se for para enxertia óssea, você vai demorar 1 ano e meio para você solucionar o teu caso. Então, assim, a gente sempre frisa, a prevenção sempre vai ser o melhor remédio. Então, você teve qualquer tipo de sintoma, teve qualquer tipo de problema, procure um profissional da sua confiança. Vá, faça uma visita, vê qual é o problema. Né? O dentista, ele é muito negligenciado. Né? Às vezes a pessoa tem um problema de saúde, uma dorzinha no peito, ela já vai, procura um cardiologista, já dá uma olhadinha para ver o que aconteceu. Né? O dentista não, o dentista as pessoas tendem a tomar a medicação. E acredito que o maior fator dessa automedicação, dessa negligência, desse tempo de você não ir ao dentista, é realmente o medo e o trauma que essas pessoas têm lá de trás. E quando elas deixam de ir e elas vão num estágio mais avançado, esse trauma ele tende a se fortalecer. Porque quando nós vamos intervir,
aí a gente já não consegue intervir com uma qualidade 100% e um pouquinho, às vezes, pode ser traumatizante. E doutor, batendo mais um pouquinho nessa tecla, que eu acho que é uma demanda muito grande, uma necessidade que as pessoas têm, e muitas vezes você acabou de falar, por conta do medo e dos traumas passados, elas muitas vezes negligenciam, ficam protelando algo que precisa ser feito. O que você pode falar em termos de conforto, em termos de segurança, mais uma vez, para quem está nos assistindo? Quem tem problemas, mas que realmente muitas vezes são impedidas ou são limitadas por conta do medo. O que você poderia frisar mais para essas pessoas em termos de segurança, para que elas realmente não fiquem adiando mais, postergando uma coisa que é necessária fazer? Eu falo que nós, como profissional, nós estamos ali para ajudar. Nós estamos ali para tentar solucionar um problema que foi desenvolvido em um paciente e nós estamos ali para ajudar. Nós somos amigo, nós somos companheiro dessas pessoas, né? Muitas pessoas procuram a gente, como eu disse no bloco anterior, num momento de desespero, no momento chega lá chorando, não aguenta mais. Eu tenho paciente que já chegou na minha recepção com um copo de água que só a água gelada acalma. E ele tem que dar golinha atrás de golinha, porque a hora que esquenta a boca, o dente está doendo. Então, assim, o trauma, ele faz com que as pessoas vão deixando isso cada vez mais para frente. E, como eu disse anteriormente, ele vai fortalecer o trauma, porque quando nós formos intervir, nós não temos muito o que fazer. Então, quando você procura, no início, qualquer tipo de problema, teve qualquer tipo de sintoma, procura um profissional, que tudo vai ser muito mais fácil. Hoje, a tecnologia, ela vem evoluindo de uma forma muito grande. Então, hoje a gente tem instrumentais, a gente tem laser terapia, a gente tem anestésicos que o paciente utiliza de forma que ela é difundida de forma contínua, sem que esteja pressão ou fraqueza. Então, ela é entregue para o paciente internamente de uma forma muito sequencial. E aí a gente não tem a dor nesse processo. Entendi. Doutor, daí eu te interrompi, porque eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais nessa questão, né? Agora falando propriamente da tua área de atuação. Bom, hoje eu atuo, né? A minha área de atuação é mais a parte cirúrgica e a parte protética, né? Desde lá da parte de extrações de dentes dos sisos convencionais, dentes dos sisos que são inclusos, né, que hoje tem muitos profissionais que não fazem devido à complexidade, parte de enxertia óssea, levantamento de seio maxilar, ganho de volume horizontal e vertical para possíveis instalações de implante futuro, a própria instalação dos implantes, né? Prótese, de um modo geral, prótese fixa unitária, prótese fixa múltiplas, protocolo de implante acrílico, cerâmico. Então, hoje a gente atua muito nessa parte cirúrgica e protética. E quando se fala em implantes, doutor, hoje existem vários tipos, né? Não é um tipo único, né? São vários tipos, né? De acordo com o problema da pessoa. Até a questão do osso, né? Dependendo do caso, pode ser feito na maxila, alguma coisa assim, não é? Isso, nós temos hoje, os implantes, eles seguem ali uma padronização, onde tem alguns critérios que tem que ser seguido, porém, várias empresas, várias marcas, hoje o tratamento de superfície desses implantes é um diferencial muito grande, né? Hoje a gente tem implantes no mercado que após 24 dias, você pode instalar a carga nele de forma imediata, que não teria problema algum, né? Devido à qualidade desses implantes. Hoje nós temos técnica dos implantes zigomáticos, né? Para pacientes que são impossibilitados, às vezes, de fazer uma enxertia óssea ou tem medo da enxertia óssea, onde ele é um implante de uma forma diferenciada, que é apenas com 4 implantes, 2 implantes nas regiões anteriores e 2 implantes na região posterior, onde a gente instala esses implantes lá no zigomático, que é um osso, você possibilita a reabilitação desse paciente também sem a enxertia óssea. Doutor, e uma questão muito importante, mais uma vez, pegando o gancho que você falou da estética, né? Que muitos pacientes pensam no tratamento ortodôntico, mas na questão estética também, mas é a questão funcional, né? E se a gente for analisar o implante, claro, tem toda a estética, evidentemente, que é difícil a pessoa perceber que é um implante, né? Ainda mais com a qualidade que existe hoje, né? Mas talvez até mais do que isso a questão funcional, né, doutor? Porque a pessoa poder mastigar,
poder desfrutar de uma alimentação de forma adequada e saudável, né? Isso aí não tem preço, né? Eu bato sempre na tecla que o implante, ele é qualidade de vida, né? O implante, ele veio para devolver para o paciente algo que ele perdeu e que jamais ele teria novamente, que é os dentes fixos. E os dentes fixos transmite para o paciente segurança, transmite para o paciente confiança, né? Quantas vezes a gente já viu aqueles, né, os pacientes mais idosos chegam e falam, doutor, eu tenho medo de espirrar, porque às vezes a minha prótese sai da boca. Eu não vou em tal lugar jantar ou almoçar fora, porque eu tenho vergonha que minha prótese ela fica soltando da boca. Segurança, né, doutor? Exatamente. Então, o implante hoje, ele transmite para o paciente segurança, confiabilidade e qualidade na mastigação e qualidade de vida. Essa pessoa tendo a segurança de que ela vai poder sorrir e que aquela prótese não vai soltar, transmite segurança de vida. Aquele paciente tendo a consciência de que ele vai pegar uma maçã, ele vai poder morder um torresmo e comer com qualidade, ele vai ficar muito melhor a sua qualidade de vida. Gosto dos alimentos. A prótese superior, ela tem o céu da boca, que a gente chama, que impede o paciente sentir muitas vezes o gosto do alimento. Quando a gente faz o protocolo de implante, esse arco do céu da boca ele é totalmente livre. O protocolo ele é feito somente sobre o rebordo do paciente, aonde transmite essa naturalidade, né? Nós temos pacientes que falam, doutor, nossa, parece que eu estou com meus dentes naturais. Então é algo muito legal de ser feito. Doutor, a gente percebe que você está numa constante aí de aprimoramento, de evolução, né, desde a implantação da sua clínica. O que você pensa nos próximos anos? Quais são os seus objetivos, seus alvos aí? Porque parece que é algo que é arraigado em você, né? A evolução, oferecer procedimentos melhores, atendimento. Mas o que você pensa assim, no contexto geral da sua clínica? Olha, Aderi, eu sempre penso, claro que a gente não pode falar que não, mas eu sempre penso, claro, em crescer, em ter uma clínica com vários profissionais, para poder entregar para a população um trabalho e um produto com qualidade. Quando eu digo produto, eu falo que hoje os dentes do paciente é um produto. Nós estamos entregando para ele algo que ele vai comprar e ele vai usufruir de uma forma definitiva e por muito tempo, né? Então, o meu objetivo sempre é melhorar profissionalmente, melhorar a qualificação, conhecimento, nós nunca podemos parar, né? Hoje, no nosso consultório, até puxando um gancho da nossa atuação, hoje nós trabalhamos com a máquina no qual a gente separa as plaquetas do sangue do paciente com o objetivo de melhorar a cicatrização da enxertia óssea. Né? É uma técnica recente, algo novo, vamos dizer, aí, os últimos 6, 7 anos, que a gente vem implementando diariamente nas nossas cirurgias. E isso traz para o paciente uma melhora na qualidade do resultado. Né? Então, o aprimoramento profissional, ele não pode deixar de acontecer. Isso é diário, não vou dizer nem que é anual, né? A gente sempre tem que procurar melhorar. E como eu disse, por que da ampliação? Porque com o meu projeto de vida, o meu projeto como profissional é levar para a população, né, o melhor trabalho possível, com o menor custo possível, para que todos tenham acesso a isso daí. Hoje eu sou uma pessoa limitada. Eu não consigo atender 30 pessoas, 40 pessoas num dia. Sim. Então, o nosso trabalho, para ele ser humanizado e de qualidade, eu preciso de tempo. Então, para isso, eu estou formando junto com nós, na nossa equipe, profissionais com a mesma ideologia, para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas, devolver a qualidade de vida e voltar ao critério, né, de poder entregar funcionalidade, estética e segurança. Tá certo. Doutor, o tempo já passou muito rápido, tá? Os 2 blocos já foram, tá? Mas já combinamos, né, outros momentos. A próxima, quem sabe, a gente faz aquele nosso podcast, tá? Tem muitas coisas ainda que eu gostaria de perguntar para você, muitas mesmo, mas o tempo é limitado, né? Mas já fica para as próximas aí, tá bom? Foi um prazer falar com você, doutor, muito obrigado e espero que realmente tenha sido recíproco esse sentimento, tá? E que possamos nos encontrar aqui a curto prazo, tá? Não demore tanto, tá bom? Agradeço o convite mais uma vez, muito obrigado, boa noite a todos. Até mais.
Pessoal, Mídia e Saúde na TV está terminando por aqui, mas nos encontramos na terça que vem. Não deixe de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até terça que vem.